Bem, com muito prazer receber no meu canal o embaixador Roberto Abdenur. Nós já conversamos algumas vezes com o embaixador no meu canal. O embaixador teve postos importantíssimos da diplomacia brasileira. Eu agradeço muito o senhor ter aceito o meu convite. E a primeira questão que eu coloco para o senhor, para mim, foi impressionante as imagens filmadas por Jamil Chad na antessala da reunião do G20 em Roma. Eu, sinceramente, nunca imaginei que o isolamento do Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, fosse tão grande. Eu acho que é claro que as imagens, é a velha expressão muito antiga, que as imagens valem por 1000 palavras, né? Mas como é que o senhor analisa aquele momento? Você tem ali os líderes mundiais presentes, está lá o secretário-geral da ONU, o diretor da OMS, está todo mundo, a OIT e os líderes mundiais lá presentes, e o nosso presidente da República não sabe o que fazer, resolve conversar com o garçom. Olha, eu diria que esse foi o momento culminante do processo de isolamento que o Bolsonaro colocou em marcha. Eu queria lembrar um episódio que está sendo esquecido pelos jornalistas, pela imprensa, pelos observadores. Essa reunião da COP26, que agora se realiza na Escócia, era para ter sido realizada no Brasil em outubro ou novembro de 2019, ou seja, no primeiro ano do governo Bolsonaro. Pois bem, ainda como presidente eleito, antes de tomar posse, ele mandou o Brasil cancelar a realização dessa reunião aqui no país. Esse foi o primeiro de uma série de duros golpes desfechados pelo Bolsonaro contra a política ambiental e, em paralelo, contra a política externa do Brasil. E, ao longo dos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, ele esteve muito placidamente acomodado numa postura negacionista. Ele chegou a verbalizar a ideia de até tirar o Brasil do Acordo de Paris. Ele depois recuou diante de reações negativas no Brasil e no exterior. Mas o negacionismo dele se manifestou de maneira muito concreta, muito enfática, com a desmontagem dos mecanismos e entidades de preservação ambiental, como o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, a FUNAI, etc., e com uma atitude de certa leniência, eu diria até conivência, com atores da devastação da floresta amazônica, como garimpeiros, grileiros, madeireiros, pecuaristas, etc. Então, esse filmete triste, até patético, é muito triste para todos nós brasileiros, porque mostra o nosso presidente incapaz de manter um diálogo, qualquer diálogo com outras lideranças internacionais. Ele entra na sala, vai para os garçons, troca umas palavras, senta numa cadeira, e ele não busca ninguém, nem ninguém o busca. Então, há uma espécie de rejeição mútua. Isso é muito grave, é muito triste para a imagem do país. Agora, se você me permite saltar para o que está sendo a COP26, eu diria que o governo está fazendo um esforço sincero de mudar a sua imagem para melhor e deixar de ser o vilão para ser um ator construtivo nas questões ambientais e, particularmente, na questão climática. Poucos dias antes da COP, o governo lançou um chamado Programa de Crescimento Verde, que parece bem organizado, mas que tem uma falha. Ele prevê um comitê interministerial de supervisão, mas não prevê diálogo com entidades científicas, ambientalistas, ONGs e outros atores importantes na discussão e na execução de políticas ambientais. Por quê? Porque o Bolsonaro disse, certa feita, uma frase que eu não esqueço: as ONGs são um câncer que eu não consigo extirpar. Outro erro muito grave. Olhando o que o Brasil aceitou nesses dias, há progressos importantes, até veiculados
previamente pelo próprio Bolsonaro. Antecipar de 2060 para 2050 a descarbonização completa da economia brasileira, comprometer-se com desmatamento zero até 2028, até mesmo antes do objetivo consagrado em Glasgow de 2030, e em 2025 reduzir em 50% e não mais em apenas 43% as emissões de gases, e finalmente aceitar o compromisso de redução de 30% do metano até 2030, que é um tema controvertido porque a pecuária e o agribusiness brasileiros não gostaram, mas é uma atitude muito lúcida. Por quê? Porque o Brasil não tinha como resistir às enormes pressões exercidas sobre nós por parceiros estrangeiros, a começar pelos Estados Unidos do Biden, mas também a União Europeia, e por agentes domésticos interessados na problemática ambiental e climática, e diferentes entidades científicas, os governadores de Estado, veja você, 22 governadores de Estado se juntaram numa coalizão verde, 10 deles estão em Glasgow em contato com possíveis financiadores. Em suma, o governo está reagindo bem, e um colega meu, cujo nome agora me escapa, que é o diplomata mais sênior da delegação, usou uma expressão muito feliz. Ele disse: nós estamos agora numa nova postura. Eu diria que isso é uma maneira diplomática, hábil, de dar a entender que estamos mudando da água para o vinho e que o que foi feito nos quase 3 anos até agora estava completamente errado. E o senhor acha que isso tem a ver também com a mudança do chanceler, com o chanceler França no lugar do chanceler Araújo, que isso tenha significado essa mudança da política externa brasileira? Não há dúvida, não há dúvida. O que o Ernesto Araújo fez durante 2 anos e meio no Itamaraty não foi propriamente uma política externa. Ele projetou sobre assuntos de nossas relações internacionais conceitos, ideias, preconceitos, teorias conspiratórias que conformam a ideologia extremista de direita que está tão consubstanciada na pessoa do Bolsonaro, de seus principais assessores e em seu governo, de modo geral. Não houve política externa. Eu não conheço pessoalmente o Carlos França, mas tenho muito boas referências dele. Ele é um diplomata sério, hábil, prudente, moderado, e eu acho que ele tem mostrado muita habilidade em, talvez, contornar resistências internas e conseguir, junto com o novo ministro do Meio Ambiente, que é uma pessoa mais lúcida, mais equilibrada, eu acho que os 2 ministros realmente deram e estão dando, e eu espero que sigam dando uma contribuição expressiva para uma mudança, eu diria, radical quase, de postura do Brasil. Agora, eu devo acrescentar, mesmo que o Bolsonaro quisesse, da noite para o dia, mudar para valer de atitude, e eu não creio muito nisso, não haverá tempo nesse governo. Os compromissos assumidos agora em Glasgow serão válidos para os próximos governos, porque não há mais tempo, não há recursos humanos e financeiros para recuperar as entidades que foram tão debilitadas no período negacionista. Em suma, não haverá tempo para que essas promessas comecem a ser cumpridas efetivamente. Essa tarefa caberá a um governo que suceda a Bolsonaro. É justamente sobre isso que eu ia perguntar ao senhor, embaixador, sobre a seguinte questão. Se os compromissos são sinceros, porque alguns dos participantes da COP26, claro, saudaram a mudança de posição do governo brasileiro, mas ficaram que, na linguagem mais vulgar, a gente chamaria com o pé atrás, desconfiados dessa aceitação, né? Se ela é sincera ou não. Acho que esse seria o primeiro ponto. E coligado com isso, o segundo ponto que o senhor colocou é que
efetivamente essas medidas para o próximo governo a partir de 2023. Porém, e aí é a parte B da pergunta que eu destacaria ao senhor, certamente o presidente da República, se ele não tiver interiorizado essa mudança, ele poderá fazer declarações, vamos dizer assim, infelizes sobre o tema do meio ambiente, que vão prejudicar ainda mais o Brasil. Ou uma visita a um novo garimpo, por exemplo, como foi recentemente, né? Garimpo ilegal na Amazônia. Então, a questão que eu coloco para o senhor, a questão da sinceridade, o senhor acredita na sinceridade? E nesse interregno entre que nós estamos vivendo agora e o novo presidente, poderá haver mais prejuízo ao Brasil em relação à questão do meio ambiente? Olha, eu não acredito na sinceridade do Bolsonaro. Eu creio que ele tem uma fé inquestionável, radical, nessas ideias extremistas de direita. Agora, há que notar a mudança de comportamento político do Bolsonaro nas últimas semanas. Ele, em 48 horas, saiu do discurso golpista do 7 de setembro para uma carta ao povo brasileiro, comprometendo-se com atitudes democráticas, com respeito às demais instituições republicanas, à democracia. E ele, desde então, tem estado, digamos, calado, não tem repetido afirmações ou agressões verbais a outras entidades ou a outras pessoas. Então, eu quero crer, eu sou cautelosamente otimista de que o Bolsonaro, nesse ano de governo dele que resta, não venha a dizer coisas ou cometer atos que estejam em contradição com esses compromissos agora assumidos pelo Brasil. São compromissos solenes perante toda a comunidade internacional. O Brasil agora não pode voltar atrás ou não pode, logo depois de Glasgow, começar a erodir, a enfraquecer esses compromissos. Outra coisa é a dificuldade, como eu dizia, de pôr em marcha esses compromissos pelo pouco tempo que falta e pela pouca disponibilidade de recursos humanos, financeiros e técnicos e institucionais para realmente começar a atuar em conformidade com os compromissos assumidos. Justamente sobre isso, eu perguntaria uma outra questão ao senhor, sobre compromissos já assumidos. Caiu no esquecimento, não sei se eu estou errado, a questão da OCDE, Brasil, OCDE, e Mercosul, União Europeia, né, que foi saudado em certo momento do governo com grandes vitórias diplomáticas, e parece que o assunto caiu no esquecimento. Isso é verdade o que eu estou dizendo ou estou equivocado? Olha, eu não sei exatamente em que pé está neste momento a nossa entrada na OCDE, mas eu me lembro de ter lido dias atrás comentários de altos funcionários da OCDE, não sei se do próprio secretário-geral, dizendo que o Brasil é um país que já avançou muito na admissão, na aceitação de compromissos do chamado patrimônio da OCDE. Eu também aí não acho que acontecerá nada a curto prazo, até porque há um impasse que não diz respeito propriamente ao Brasil, mas há um impasse entre os Estados Unidos e os europeus. Os Estados Unidos querem a admissão de apenas um ou dois países e os europeus querem a entrada de 3 ou 4 outros países europeus, sobretudo da Europa Central e do Leste, que ainda não estão lá. Então, eu acho que o ideário de entrar na OCDE, que eu apoio, ainda vai demorar muito tempo. Qual foi a outra pergunta que você fez? Da questão Mercosul-União Europeia. Olha, eu atuei como embaixador na Alemanha em estimular tanto o governo, quanto o parlamento, quanto o setor privado da Alemanha a se engajarem nessas negociações logo que elas foram lançadas. Atuei ativamente a serviço dessas negociações e vi 2 anos atrás, com muita satisfação, a conclusão definitiva desse acordo, que não foi mérito deste governo, já estava tudo pronto, apenas foi lá carimbar o entendimento que havia sido acordado. Agora, nós não podemos ignorar que, em parte, por causa dos erros terríveis de política ambiental e de política externa cometidos pelo Bolsonaro
dos seus 2 primeiros anos, há na Europa e, sobretudo, em país-chave como a França, muita resistência à consumação do acordo União Europeia-Mercosul. Eu creio que esses passos para a frente que o Brasil está dando agora na COP vão melhorar a nossa imagem, mas não vão tirar do caminho os obstáculos que nós ainda teremos de enfrentar até chegar à implementação, à ratificação plena do acordo pelos governos e pelos parlamentos da Europa. Isso ainda vai demorar. Veja bem, o Bolsonaro queimou as pontes, ou pelo menos chamuscou as pontes, com o Macron na França, com a Angela Merkel na Alemanha, nossos 2 principais parceiros na Europa, além de outras instâncias de ataques ou de agressões a outros parceiros internacionais, a China, a Argentina, etc. Então, esses erros na área ambiental e na área de política externa convergiram para criar uma grande resistência ao Brasil em parceiros-chave nossos. E aí também eu acho que essa questão do acordo Mercosul-União Europeia só será retomada com alguma perspectiva de êxito depois do governo Bolsonaro, no próximo governo. Eu queria uma última questão, colocar o senhor conversando com o Jamil Chad, que estava lá na antessala lá da reunião do G20, ele passou o presidente Macron, ele se dirigiu ao Macron e perguntou para ele: presidente, como é que estão as relações França-Brasil? E o Macron demorou uns 5, 6 segundos para responder. Esperou, acho que buscou as melhores palavras, presumo. O Macron disse: olha, já foram melhores, com base no que o senhor justamente estava dizendo anteriormente, de ter ou queimado as pontes ou chamuscado, bela expressão que o senhor usou, as pontes que nós tínhamos com diversos países, construídas durante muito tempo. E é justamente isso que eu queria perguntar, por fim, ao senhor. Como é que é esse processo de reconstrução? Porque as pessoas que acompanham política no Brasil imaginam que é um processo imediato. Assume o novo governo, 1º de janeiro de 2023, no dia 2 já está tudo resolvido. O senhor que tem essa longa experiência diplomática, como é a construção ou a reconstrução dessas pontes para que o Brasil volte a ter uma inserção, não como um Estado pária, que hoje ninguém quer saber do Brasil, mas como um Estado que sempre teve um papel dentro das nossas limitações atuantes na comunidade internacional? Olha, o Macron foi muito diplomático, foi muito hábil na sua resposta, porque ele deixou claro que as relações foram muito ruins até este momento. Há 2 correntes sobre, como você disse, a reconstrução da presença do Brasil no plano internacional. Há quem ache que ela pode ser uma virada imediata, como você menciona, e há outros que acham que será só a muito longo prazo. Eu estou no meio das 2 tendências. Eu creio que no primeiro dia de governo já o novo presidente lançará à comunidade internacional mensagens positivas, lúcidas, construtivas, que comecem a reabilitar a imagem, comecem a recuperar a credibilidade e a respeitabilidade do Brasil. Mas está, como você disse, muita gente estará ainda com o pé atrás, esperando para ver o que o novo governo fará na área ambiental, na área de política externa, em múltiplos assuntos. Então, eu creio que será uma campanha, não de relações públicas, mas será uma campanha diplomática que precisará ser muito bem organizada. E aí eu exalto o papel da corporação a que eu pertenci durante 45 anos. É um papel para o Itamaraty controlar. O Itamaraty deve ser o grande coordenador e condutor de uma campanha de restauração da presença diplomática do Brasil no plano internacional. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, o senhor ter me atendido e todos os esclarecimentos que o senhor deu, essas opiniões que eu acho que são fundamentais, né?
para a gente, para que quem nos acompanha entenda o que é o G20, COP26. E o senhor lembrou uma questão do início muito importante, que realmente as pessoas esqueceram. A reunião era para ser no Brasil, não era para ser na Escócia, né? E ele descartou de forma absolutamente deselegante, vale destacar, e para ser no Brasil foi uma conquista da diplomacia brasileira para que a reunião fosse aqui. Lembrando a Rio 92, quer dizer, o papel que nós tivemos, né? Então, puxa, agradeço muito, senhor, a gentileza de ter me atendido. Muito obrigado. Muito obrigado.